Abra sua Bíblia comigo em Gálatas 4, verso 1. Gálatas 4, verso 1. Gálatas 4, verso 1. O texto diz o seguinte: agora eu digo que o herdeiro, enquanto ele é uma criança, não difere em nada de um escravo, embora ele seja o senhor de tudo. Mas está sob tutores e mordomos até o tempo designado pelo Pai. Mesmo assim, nós, quando éramos crianças, éramos escravos dos elementos do mundo. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, clamando: Abba, Pai. Portanto, você não é mais um escravo, mas um filho. E se um filho, então um herdeiro de Deus por meio de Cristo. Forte, né, esse texto? Uma mensagem muito forte. Nós precisamos, como filhos de Deus, conhecer qual é essa herança que esse texto diz que nós somos herdeiros. E uma coisa você pode ter certeza, o diabo não quer que você receba, acesse essa herança. Ele não quer que você aprenda sobre a graça, ele não quer que você aprenda sobre o espírito de filiação. O diabo não quer que esse conhecimento chegue ao seu coração, ao seu entendimento. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que prende as pessoas é o engano, é a ignorância, é o não saber. Mas quando a verdade chega, toda a realidade que prende, que aprisiona, que limita, ela é anulada, vira pó. É a história de um homem que morava na rua, e ele passava necessidade, ele não tinha uma casa. Só que o que ele não sabia é que os seus antepassados, seus avós, eram muito ricos. Mas em um acidente que envolveu familiares, seus pais, e ele era muito pequeno, ele não conhecia a história, ele não conhecia o patrimônio que a família tinha. Ele perdeu os pais e automaticamente ele não teve o conhecimento da herança que ele possuía. E ele viveu como mendigo. E ele viveu na rua, passando necessidade. Até que um dia um comerciante viu e falou: nossa, você se parece muito com fulano de tal. Você não é o filho do Beltrano? E ele ficou assim meio assustado, porque ele vivia na rua, então ele achava que todo mundo que se aproximava dele estava querendo de alguma forma fazer algum mal. Ele vivia com medo. E ele, ao mesmo tempo que confirmou, ele saiu de fininho. Mas esse homem, esse comerciante, entrou em contato com as autoridades e informou a respeito desse rapaz, tentando conectar ele à herança.
E aí as autoridades começaram a buscar esse rapaz. E toda vez que esse rapaz percebia que essas autoridades estavam chegando, ele corria, ele fugia, porque ele achava que iriam puni-lo por alguma coisa. E ele nunca conseguia acessar a herança, porque ele sempre estava fugindo daqueles que queriam dar a ele o acesso à herança. Hoje tem muitos crentes desse jeito, crentes sem teto. Eles fogem de Deus, pensando que Deus está atrás deles para puni-lo, para julgá-los. Mas a única coisa que Deus está querendo fazer é conectá-los à herança, que está disponível para cada um deles em Cristo, através do seu Filho. E o resultado desse sentimento, desse relacionamento de ameaça que foi desenvolvido, de medo, muitas vezes de se aproximar de Deus, de se relacionar com Deus, o resultado final disso é que muitos crentes não possuem a herança, não acessam a herança que está disponível para eles. Como filho, eu sou legítimo para possuir a herança. O texto que nós lemos diz: o herdeiro, enquanto criança, não difere em nada de um escravo, embora seja senhor de tudo. Ele é dono de tudo, mas ele não tem diferença do escravo, porque ele está sob tutores, mordomos, até o tempo designado pelo Pai, que é a autoridade e o dono de todas as coisas. A palavra criança aqui usada nesse texto em grego é népios, que significa bebê. Existe uma diferença entre ser filho e ser criança. Uma criança não pode dirigir o carro do seu pai. Uma criança não pode estar à frente dos negócios do seu pai. Não porque ele se comporta mal, é porque ele é uma criança. Ele não é maduro o suficiente para poder usar as coisas do pai. O texto que nós lemos também diz: mesmo assim nós, quando éramos crianças, éramos escravos dos princípios elementares do mundo. Ser criança está sobre os princípios elementares. E essa palavra elementares é a palavra grega stoicheion, que se refere a regras e regulamentos, normas, condutas. Em outras palavras, os 10 mandamentos, a lei. E o texto continua: mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Para que Jesus veio? Para redimir os que estavam sob a lei. Quando nós nascemos de novo, nós não estamos mais sob a lei, mas agora nós estamos debaixo da autoridade do Pai. Chegou o tempo da plenitude, o tempo da liberdade, o tempo da independência, o tempo do filho começar a participar das coisas do Pai. Amém? É na graça que nós nos tornamos filhos de Deus. Você não vai ver pessoas no Antigo Testamento falando que são filhos de Deus. Mas no Novo Testamento isso é muito comum. O próprio Jesus veio ensinar uma oração: Pai nosso que estás no céu. Ele estava anunciando um espírito de filiação. Você nasce de novo e você se torna filho. Você nasceu, você é herdeiro. A herança, ela se torna disponível pelo fato de você nascer. Não tem a ver com conduta, tem a ver com nascer.
ser gerado. Jesus nos deu poder de sermos feitos filhos de Deus. Eu nasci de novo. As coisas velhas passaram, tudo se tornou novidade. Eu era escravo, agora sou filho, legítimo, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. É claro que existe uma jornada de crescimento espiritual. E em João vai falar desse crescimento. Mas Gálatas 4 fala da nossa posição imediata como filhos, quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus. E quando eu sou filho, o que é do meu pai é meu. Quem é pai e mãe aqui? Você sabe do que eu estou falando? Seu filho mexe nas suas coisas como se fosse dele. Abre a geladeira, entra no carro, sobe faz até o que não deve fazer, né? Pisa no banco e o pai, eu acabei de lavar o carro, você pisa. Porque ele está à vontade, porque o que é do pai é dele. Eu estou na casa do meu pai, eu tenho liberdade com o meu pai. Quantos estão me entendendo aqui? Você tem uma herança. E você pode e deve reivindicar essa herança hoje, agora, nesse momento. Quanto de sua herança você possui, vai depender de quanto você sabe que é filho de Deus. Quanto mais você tiver consciência de que é filho, mais você acessa a herança. Quanto mais você reconhece a sua posição de filho, mais você tem acesso àquilo que conquistou na cruz, através de Cristo. Cristo conquistou essa posição, Cristo nos deu essa posição, não é algo que nós conquistamos, é algo que nós recebemos, é algo que nós vivemos. Jesus nos redimiu, Jesus nos qualificou. E Jesus veio para revelar Deus como Pai. O nome Pai que Jesus revelou muda como nós nos relacionamos com Deus. Ei, você tem que se relacionar com Deus como Pai. Não pode haver outro tipo de relacionamento. No cenáculo, antes de Jesus ir para a cruz, ele introduziu um novo tipo de oração. Ele disse aos discípulos o seguinte: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peça e você receberá, para que a sua alegria seja completa. Jesus, ele disse: vocês não pediram nada em meu nome, há tanto tempo estou com vocês, há tanto tempo estou no meio de vocês, e vocês não têm pedido nada. Peça em meu nome e você receberá, para que a sua alegria seja completa. Olha o que Jesus estava ensinando para os discípulos aqui. Olha o tipo de oração, olha o tipo de conversa. E por falar em oração, oração é qualquer tipo de conversa que você tem com Deus. Oração não é só aquela coisa de olho fechado, de joelhos, ou numa posição. Você abriu a boca para falar com Deus, é oração. Você pode estar dirigindo, você pode estar tomando banho, não importa onde você está, se é no trabalho, ou na escola, ou na faculdade. Você abriu a boca para falar com Deus, isso é oração. E Jesus nos ensina um modelo, um padrão de orar aqui. E quando os discípulos conheceram esse modelo e esse padrão de oração, eles curaram enfermos, expulsaram demônios, viram sinais, prodígios e maravilhas. Um padrão de oração que funciona. A oração que leva o Espírito do Filho. A oração em nome de Jesus que vê Deus como Pai. Jesus é o Filho, Deus é o Pai. No momento em que você ora ao Pai, no nome do Filho,
isso já está te conectando em uma relação de filho e de pai, um acesso. Quando eu converso com meu pai, quando eu falo com meu pai, eu tenho liberdade de conversar com ele, e a conversa ela vai fluir de uma forma em que eu tenho muito mais facilidade de acessar os recursos do meu pai do que de qualquer outra pessoa e de um estranho. Deus quer que você o veja como pai. Ele quer que tenhamos um senso de família, um senso de amor, de intimidade, de relacionamento. Não dá para você obter as bênçãos do Novo Testamento na mesma posição do Antigo Testamento. Ei, se você faz um testamento no ano de 2000, e em 2010 você faz um Novo Testamento, qual a utilidade do testamento de 2000? Você acha que ele ainda está em vigor? É um Novo Testamento. Eu coloquei novas coisas. É esse que está valendo, é o Novo Testamento, selado por Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Estamos debaixo de uma nova aliança, estamos debaixo de um Novo Testamento, e existe uma herança nesse Novo Testamento que foi atestado por Jesus Cristo na cruz. E aquele que fez o testamento, ele já morreu. Ninguém pode receber uma herança enquanto aquele que fez o testamento está vivo. Jesus já morreu, ressuscitou e está vivo por toda a eternidade. E porque ele morreu, a herança já está disponível agora para mim e para você. Amém? A herança já está disponível. Somos filhos, não somos escravos. E a única forma de herdar é se comportar como filho. Se você se comporta como servo, se você se comporta como escravo, servo e escravo não tem herança. Mude seu comportamento. Se comporte com aquilo que você realmente é, filho de Deus. Acabe com essa mentalidade de escravidão, acabe com essa mentalidade de servo. Qual a dificuldade você tem de orar? Papai nosso que estás no céu. Por que tem que ser aquela coisa? Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é Todo-Poderoso, mas Ele é seu Pai. E Jesus veio revelar um Pai amoroso. Gálatas 4 tem tudo a ver com a herança. Portanto, já não és escravo, mas filho, e se filhos, herdeiros de Deus por Cristo. Ei, se Jesus te fez filho de Deus, você é herdeiro de todas as coisas, de tudo aquilo que foi prometido a Abraão. Há muito mais herança para você possuir. Eu sei que você já recebeu parte da herança. Eu sei que você já experimenta parte da herança. Quando você aceitou Jesus, você já acessou parte da herança. Mas tem muito mais para você acessar, para você possuir. E a Bíblia é repleta de histórias de homens e de mulheres de Deus, que mostram um contraste, que mostram uns exemplos que nos ensinam o que seguir, o que não seguir, o que aceitar, o que não aceitar. Nos mostram uma vida vitoriosa, cristã, e uma vida cristã derrotada. Porque olha, você pode ter uma vida cristã derrotada. É possível. Mas o que está disponível para você é uma vida cristã vitoriosa em todas as coisas. E nós precisamos nos atender, chamar a nossa atenção, concentrar nessas histórias que nos ensinam. A história de Abraão e de Ló. Abraão foi um homem justo e vitorioso. Ló era um homem justo e derrotado.
É possível ser justo e derrotado? É. Fala para o irmão do seu lado, é possível ser derrotado mesmo sendo justo. Ló tocou coisas do mundo, e isso trouxe consequências para ele e para sua casa. Precisamos aprender com essas histórias, e não trazer lixo do mundo para dentro da nossa casa. Isso vai afetar você, isso vai afetar a sua casa, isso vai afetar os seus filhos. Outro contraste importante é a vida de Josué e Calebe. Quando Josué envelheceu, ele parou de possuir a herança. É engraçado isso, né? Parou de possuir a herança. Já Calebe nunca envelheceu e nunca parou de possuir a herança. Olha o texto. Josué 11, verso 23. Assim Josué tomou toda a terra, conforme tudo que o Senhor tinha falado a Moisés. E Josué deu em herança a Israel, segundo as suas divisões nas suas tribos. Então a terra descansou da guerra. Agora vamos para Josué capítulo 13, verso 1. Olha o que a Bíblia diz. Agora Josué era velho, avançado em anos, e o Senhor disse-lhe: já estás velho, avançado em anos, e ainda há muita terra a ser possuída. Josué não possuiu toda a terra que ele deveria ter possuído. Não é contradição entre esses dois textos que nós lemos aqui. Josué possuiu parte, mas ele não possuiu tudo que deveria possuir. Como Josué, tem muitos crentes que possuem parte, mas não possuem tudo que deve possuir. Chega a uma idade, Deus olha e fala: você já está velho, mas ainda há muita terra para possuir. Tem muita terra que não foi possuída. Uma coisa é ir para a guerra e lutar pela terra. Outra coisa é conseguir o que você lutou, mas não tomar posse disso. Provérbios 12, verso 27 vai dizer: o homem preguiçoso não faz assado do que ele mesmo caçou. Tem muitas pessoas, muitos crentes hoje, que têm acessos a mensagens, a livros, a ensinamentos, mas eles não se alimentam disso, eles não comem isso, eles não se fortalecem nisso, eles são preguiçosos. E aí não conquistam toda a terra que tem para conquistar. Não acessam toda a herança que está disponível. Vive em parte da herança, em parte da terra. Josué conquistou toda a terra que Deus havia lhe dado no capítulo 11. Só que no capítulo 13 ainda havia muito mais terra para possuir. Sabe aquela... isso não pode estar na boca de crente. Na boca de filho e filha de Deus. Eu já cheguei num nível da vida que eu conquistei o que eu tinha que conquistar, agora eu quero descansar. Olha, deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia, ela não menciona aposentadoria. Eu suspeito que quem inventou a aposentadoria foi o chifrudo. Você nasceu para até o último segundo da sua vida estar sonhando, projetando, crescendo, conquistando, avançando e se tornando a melhor versão de você mesmo aqui na terra, nessa geração e nesse tempo. Conquiste toda a terra que Deus te deu por herança.
100 anos de idade sonhando, projetando, fazendo planos, imaginando e fazendo seus filhos serem ousados e continuar aquilo que você começou. O homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos, algo que passa de geração em geração, algo que começa a ser construído por você, mas não para em você. Conquista a terra, toma posse da sua herança. Há muita herança para possuir. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você não possui a terra não fica vazia. Quando você não possui a terra, o inimigo ocupa. Se você não assumir o papel que Deus lhe deu para educar seus filhos, o diabo vai educar. YouTube, redes sociais, amigos, mídia. Ocupe, conquiste, domine, governe sobre toda a terra que foi dada a você por herança. Não abra a mão de absolutamente nada. Josué 13, verso 6 diz: todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Mislefote, Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como lhe ordenei. Distribuir a terra como? Por herança. Herança. Fala para a pessoa do seu lado aí. Herança. Existem muitas lutas a serem travadas mesmo depois da terra conquistada. Mesmo depois da terra ter sido dada a você por herança, vão ter algumas batalhas. É uma luta de fé, é uma luta não para conquistar uma terra de alguém, é uma luta de fé para conquistar aquilo que já é seu. Eu já falei isso aqui. Existem obras na antiga aliança, como existem obras na nova aliança. Só que na antiga aliança, as minhas obras é para conquistar e tomar posse de algo que eu estou conquistando. Na nova aliança, as minhas obras são obras de fé para tomar posse daquilo que já é meu por decreto divino. Eu não vou conquistar algo que não é meu. Eu estou assumindo a posse de algo que o meu Deus me prometeu. É diferente. Eu sei que Ele já me deu os inimigos na minha mão. Então é meu por herança. Eu vou tomar posse. As minhas obras confirmam a minha fé. Tiago já diz isso. As obras confirmam a fé. Nossa luta é uma luta para possuir o que já é nosso. Por isso que você não pode ser derrotado, já é seu. E o texto que nós lemos diz que Deus vai expulsar os habitantes da terra. E você vai ter acesso à terra. Mas Caleb, mesmo já com uma idade, ele parecia jovem, ele falava que era forte. Josué e Caleb. Qual o segredo para permanecer jovem e forte? Ter fé e capacidade de possuir a herança. Como Deus disse, agora Josué era velho, avançado em anos, e o Senhor disse-lhe: estás velho, avançado em anos, e há muita terra a ser possuída. Josué envelheceu, mas Caleb, 7 anos mais novo do que ele, não envelheceu. Caleb estava forte, Caleb estava pronto. Ele estava com toda a energia para conquistar mais terras. Ele estava pronto para lutar.
Olha o que diz aqui, Josué capítulo 14, verso 6. Então os filhos de Judá foram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, disse-lhe: vós conheceis a palavra que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, a respeito de ti e de mim, em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu respondi a ele como estava em meu coração. Meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo: certamente a terra onde pisou o seu pé será sua herança e de seus filhos para sempre, porque você tem seguido inteiramente ao Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me manteve vivo, como disse, estes 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, enquanto Israel vagava pelo deserto. E agora estou eu hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Assim como minha força era então, agora é minha força para a guerra, tanto para sair quanto para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia vocês ouviram como os anaquins estavam lá, e que as cidades eram grandes e fortificadas. Pode ser que o Senhor esteja comigo e eu poderei expulsá-los, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, por herança. Sabe o que ele disse? Você conhece a palavra que o Senhor disse. Calebe conhecia a palavra de Deus. Ei, conheça aquilo que o Senhor disse. Agarre aquilo que o Senhor disse. Se familiarize com aquilo que o Senhor disse. Outra, concernente a você e a mim, aquilo que o Senhor disse a respeito de você e a respeito de mim, Calebe sabia o que a palavra de Deus dizia sobre ele. E ele não abriu mão disso. Ele se agarrou naquilo que a palavra de Deus falava dele. Você tem que ler a Bíblia e agarrar naquilo que a palavra de Deus fala de você. Tem que virar parte de você. O texto diz também: abençoou-nos com todas as bênçãos espirituais. Outra parte do texto: para que sejamos santos e sem culpa diante dele em amor. Ser santo e sem culpa diante dele em amor. Ser santo diante de Deus e sem culpa em amor. Você está me entendendo? Ele não apenas te vê santo e sem culpa, mas ele te vê com olhos apaixonados. Deus é apaixonado por você. E Calebe sabia disso. Ele não só sabia o que a palavra de Deus falava a respeito dele, como ele também tinha consciência do amor de Deus por ele. O texto também vai dizer: aceito no amado. Essa palavra aceito é a palavra grega charitó, que significa altamente favorecido, cheio de graça. É a mesma palavra que foi usada para descrever Maria, quando foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Esse é o nível de favor que está sobre a sua vida. Altamente favorecido em Cristo. Altamente favorecido
nos amados. Deus, Ele quer que você guarde as promessas, guarde a sua palavra, mas também esteja conectado no amor dEle por você. Se concentre no amor de Deus por você e não no seu amor por Deus. É o amor dele por você que faz a diferença, não é o seu amor por ele. Nosso amor é imperfeito, nosso amor é condicional, nosso amor é temporal, nosso amor é sazonal, nosso amor tem estações. Nosso amor muitas vezes é jogado pelo vento de um lado para o outro, então tem oscilações. O amor de Deus é perfeito, é eterno, é para sempre. Ele não muda, Ele não tem condições, Ele não exige, Ele simplesmente ama. Se concentre no amor de Deus por você e não no seu amor por Deus. Amém? O segredo de Caleb para permanecer jovem e possuir a terra prometida. Ele disse, eu tinha 40 anos. Ele marcou a idade. Ele já estava com 85, veja, ele lembra, eu tinha 40 anos naquela época. E ele disse, a mesma força que eu tinha, eu tenho hoje. Gente, de 40 a 85 se passaram 45 anos. E ele diz, eu tenho a mesma força para a guerra. Quando ele recebeu a promessa da herança dele, ele parou de envelhecer. A pergunta é, qual é a idade que você vai parar de envelhecer? Porque a questão não é a velhice do corpo, é a velhice da cabeça, da mente. Porque no momento em que a palavra de Deus e o amor de Deus por mim é o meu norte, é o meu rumo, é o meu caminho, mesmo que os anos se passem, não vai faltar força, não vai faltar vigor, não vai faltar poder para conquistar, para avançar e tomar posse da herança. Veja, ele diz, eu trouxe de volta a palavra para ele como estava em meu coração. Ele guardou a palavra de Deus no seu coração. A herança estava em Caleb muito antes de Caleb entrar na herança. A herança já fazia parte de Caleb. Sua herança tem que estar em você antes que você possa estar nela. Você tem que confiar naquele que prometeu e caminhar rumo à sua montanha. Ele diz também, certamente a terra onde pisou o seu pé será a sua herança e de seus filhos para sempre, porque você tem seguido inteiramente ao Senhor, meu Deus. Caleb sabia que não estava lutando por terras novas, ele sabia que estava tomando posse de uma terra que era dele, era herança dele, era uma promessa para ele. Ele diz também, o Senhor me manteve vivo. Caleb sabia que era o Senhor que o mantinha vivo. Você precisa saber que é o Senhor que te mantém vivo. Não é a sua alimentação que te mantém vivo, não é o seu exercício físico que te mantém vivo, não são os médicos que te mantêm vivo. Quem te mantém vivo é o autor e consumador da nossa fé, o autor da vida, o dono da vida. Aquele que pintou a vida. Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Caleb estava reivindicando a herança. E ele disse, ainda estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Assim como minha força era então, agora minha força é para a guerra. Tanto para sair, quanto para entrar. O cara não envelheceu.
Se passaram 45 anos e ele estava falando, eu estou pronto. Quem que a gente tem que derrubar? Eu quero a minha herança. Dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Essa é a palavra de um senhor de 85 anos. Dá-me o monte que o Senhor me prometeu naquele dia e eu estou pronto para expulsar o povo que está no meu monte. O Senhor preservou ele. Ei, se a promessa de Deus para a sua vida, você guardou ela viva no coração, você não vai perder as forças, você não vai perder a fé, você não vai perder a capacidade. Pode se passar o tempo, mas o seu vigor e a sua força de conquistar, e a promessa que você guardou no seu coração vai manter o seu vigor para tomar posse da herança. Foi isso que aconteceu com Josué. Foi isso que aconteceu com ele. Ele manteve vivo. Quando dominamos a palavra de Deus, teremos o poder de possuir o que é precioso para nós. Caleb teve uma filha. E eu quero finalizar com esse ponto aqui sobre a filha de Caleb. Josué 15:16. E Caleb disse: darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefé. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou, e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb: o que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Ela era igual ao pai. Eu quero herança, eu quero terra, eu quero, me dê. Já que você me deu isso, me dê também isso. Aquele que atacar Quiriate-Sefé e levá-la, a ele darei minha filha Axa como esposa. Quiriate-Sefé em hebraico significa cidade do livro, representa a palavra de Deus. Aquele que conquistar a palavra de Deus. Axa, filha de Caleb, representa o bem mais precioso. Aqueles que reivindicam e dominam a palavra de Deus terão o poder de possuir o que é mais precioso para eles. Otiniel, ele foi quem conquistou Quiriate-Sefé. Otiniel significa leão de Deus. Ele representa Jesus. Em Apocalipse 5, você conhece, apenas o leão de Judá poderia abrir o rolo celestial. Só Jesus pode abrir a palavra de Deus para você, para que você entenda, para que você encontre revelações nela. Ler a palavra, dominar a palavra e possuir o que é precioso. Conseguir arrancar das escrituras aquilo que muda, que transforma. Ela disse: dê-me uma bênção, já que você me deu terras do sul, dê-me também fontes de água. Ela queria mais. Ela queria toda a herança. Ela queria tudo que foi prometido. Ei, pare de se contentar com menos do que Deus tem para você. Queira tudo que Ele tem para você. Não se contente com menos do que tudo. Ela pediu as fontes superiores e inferiores. O que essas fontes significam em relação à nossa caminhada cristã? Quando dominamos a palavra de Deus, temos o poder de possuir a herança. E nós só dominamos a palavra de Deus pelo Espírito Santo.
que é aquele que traz a revelação. E quando a palavra de Deus fica seca e você lê e nada entende, não vem nada, nada salta aos seus olhos, peça a Deus que a unção do Espírito Santo esteja sobre você. Isso é a fonte superior de águas. E que o Espírito Santo esteja dentro de você para conduzi-lo. Isso é a fonte inferior de águas. Fonte superior, quando o Espírito Santo vem sobre você, você tem o poder de fazer grandes proezas em nome de Jesus. Você é capaz de cumprir a tarefa que Ele chamou para você fazer. Fonte inferior, o Espírito Santo dentro de você para guiá-lo no dia a dia. Para te capacitá-lo, para te dar força, para te manter o ânimo. A chave para seguir Jesus é possuir herança e saber que Deus nos ama. É muito importante. Pedro e João. E agora realmente eu finalizo com a história de Pedro e João. João 21, verso 20. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Siga-me você. Jesus teve que dizer para Pedro: me siga, Pedro. Veja. Então Pedro, virando-se, viu o discípulo a quem Jesus amava, João, seguindo, diz o texto. Jesus nunca teve que dizer a João para segui-lo. Ele já seguia. João não precisava ser mandado porque ele sabia que Jesus o amava. Pedro, por outro lado, teve que ouvir de Jesus: me siga você. Mas eu quero te chamar a atenção aqui para uma coisa. Pedro era aquele discípulo que falava do amor dele por Cristo. João era aquele que falava do amor de Cristo por ele. Ele mesmo se titulava: eu sou o discípulo a quem Jesus ama. O foco não é o seu amor por ele. O foco é o amor dele por você. O seu amor por ele, me desculpe, mas nós não sabemos amar. Nosso modelo de amor é falido. Faça igual João. Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Manter as promessas vivas no coração e ter essa certeza, essa convicção do amor de Cristo por mim, vai te dar um poder e uma autoridade e uma força para conquistar toda herança que é disponível para você em Cristo. O foco está nele em relação a mim. Ele me ama. Ele te ama. Quando o nosso foco está no amor dele por nós, ele não vai pedir para você segui-lo porque o amor dele te atrai. O amor dele te aproxima. O seu Pai te ama. E esse amor é a garantia